Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai. Pessoal, mais uma aula aqui para você se preparando para a Tríplice Paulista, Unesp, Unicamp, USP, FUVEST, né? Vamos lá para lançamento horizontal hoje. Vamos verificar como resolver uma questão de lançamento horizontal e como que a gente pode se preparar para esse tipo de questão, né? Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, a gente está falando de lançamento horizontal e em lançamento horizontal, a gente trabalha com decomposição do movimento. A gente trabalha como se tivesse dois movimentos acontecendo simultaneamente, tá? Então você vai ter um movimento que vai acontecer na horizontal, e esse movimento na horizontal, gente, ele é movimento retilíneo e uniforme, tá? Então na horizontal o movimento sempre vai ser movimento retilíneo e uniforme, ou seja, velocidade vai ser constante. Já no movimento vertical, por causa da aceleração da gravidade, né? Por causa da aceleração gravitacional do sistema, a gente tem um movimento retilíneo, uniformemente variado. O que vai fazer com que você tenha aquelas três equações. Basicamente, gente, você vai trabalhar com queda livre, tá? Queda livre, já que ao abandonar uma montanha ou o topo de algum lugar, esse tipo de movimento ele não tem velocidade inicial vertical. Ou seja, a velocidade única que ele tem num movimento como esse é a velocidade horizontal, tá? Já a velocidade vertical desse tipo de movimento, ela é igual a zero. Partindo de zero, então, e começando a cair, sob a ação da gravidade, nós temos queda livre. Tranquilo? E aí você já sabe, né, da nossa última aula, se você não viu, tem o card aí em cima, para você dar uma olhada. Logo aqui em cima, ó, em algum lugar aqui em cima, você vai ver o card para você ver a nossa aula de queda livre. Mas olha só, o tempo de queda pode ser calculado a partir daquela equação da altura, lembra? Então olha só, a altura é igual a g vezes tempo ao quadrado dividido por 2. E por que isso aqui é importante, professor? Para a gente localizar esse cara aqui, ó, tempo de queda desse corpo, tá? Então, se você souber o tempo de queda do corpo, você já consegue calcular muita coisa nesse tipo de sistema. O tempo ali, gente, vai ser dado como raiz de 2 vezes h dividido pela gravidade, certo? Fazendo essa raiz aqui, né, desse sistema, você consegue achar o tempo de queda. Eu vou chamar de TQ aqui esse tempo de queda. A partir disso, você pode calcular o alcance horizontal. O alcance horizontal é a distância horizontal que ele percorre desde o momento que ele foi lançado até o momento que ele vai atingir o solo, certo? E esse alcance horizontal, que eu vou chamar de deslocamento, ele vai ser o quê? Ele vai ser a velocidade x vezes o tempo de queda, tá? Então é importante você conseguir achar também essa equação do alcance horizontal, beleza? Pessoal, então a gente tem dois movimentos simultâneos aí acontecendo e é importante você saber lidar com isso. Lembrando, movimento retilíneo uniforme de um lado e movimento retilíneo uniformemente do outro. Você já consegue resolver esse exercício com tranquilidade, beleza? Você consegue calcular o tempo de queda lá e do tempo de queda você acha o alcance horizontal. Pode ser que o exercício te pergunte também qual que é a velocidade que o corpo chega ao solo. E verifique que você tem uma velocidade horizontal e uma velocidade vertical, o que vai te dar essa velocidade aqui que é a resultante. Nesse tipo de sistema, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade horizontal ao quadrado mais a velocidade vertical ao quadrado. Você vai fazer por Pitágoras, né? E aí você vai fazer a soma vetorial dessa velocidade. Isso também é importante na hora de resolver o seu exercício, tranquilo? Então, olha quanta coisa bacana você tem aí nesse resuminho que a gente está falando para você. Recapitulando, no lançamento horizontal você tem dois movimentos. A gente vai decompor isso em dois movimentos. O movimento horizontal, que você tem movimento retilíneo uniforme, e o movimento vertical, onde você tem movimento retilíneo uniformemente variado, que acontece com a aceleração gravitacional. Para você resolver um problema como esse, você sempre vai ter que calcular o tempo de queda, o tempo de movimento desse corpo, que é o tempo que ele está no ar durante essa queda, certo? Que é dado por raiz de 2 vezes h, certo? Dividido pela gravidade, tá? Lembrando que essa raiz
compreende esse sistema como um todo. Vou até deixar ela mais comprida aqui para não gerar confusão, né? Você vai ter que fazer esse cálculo e depois tirar a raiz. E a partir daqui, você calcula o alcance horizontal, que é a distância horizontal a qual ele se afasta. E lembrando que a velocidade final do corpo depende, claro, aí da soma vetorial das duas velocidades, a velocidade horizontal e a velocidade vertical, beleza? Vamos ver como que esses vestibulares aqui em cima cobram da gente esse tipo de questão. Então, vamos lá, ó. Primeiro elemento aí, Unesp. Gente, e a Unesp, ela cobra esse tipo de questão da gente num sistema bem interessante aí, né? Essa questão de 2006 da Unesp, mas olha só o que ela traz pra gente. Ela traz uma colisão entre duas esferas, né? E a partir disso uma esfera sofrendo aí esse movimento. Então olha só qual que é o exercício. Vamos ver. Uma esfera maciça A encontra-se em repouso na borda de uma mesa horizontal a uma altura de 0,45 metros do solo. Uma esfera B, também maciça, desliza-se com velocidade de 4 metros por segundo sobre a mesa e colide frontalmente com a esfera A, lançando-a ao solo, conforme ilustra a figura. Beleza. Sendo uma colisão inelástica, a esfera B retorna na mesma direção de incidência com velocidade de 2 metros por segundo em módulo. E a esfera A toca o solo a uma distância de 2h da hora da mesa. Saindo aqui da frente, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule, primeiro, a velocidade com que a esfera A foi lançada ao solo e, letra B, a razão entre as massas das duas esferas. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer aí nesse exercício é calcular esse tempo de queda, tá? Então, professor, como que eu calculo esse tempo de queda? Você lembra? A gente acabou de ver, cara, tempo de queda é igual a raiz, não é isso que a gente falou aqui agora? Ó? É a raiz de 2 vezes h dividido pela gravidade. Então, a gente vai escrever aqui, ó, 2h dividido pela gravidade. Cara, você tem esses valores, não tem? Você tem, ó, 2 vezes 0,45 dividido por 10. Você vai tirar a raiz disso. Isso aqui vai dar raiz de 0,90 sobre 10, que é a raiz de 0,09. Cara, raiz de 0,09 vai dar um tempo de queda de 0,3 segundos. Acabou. Você já tem o tempo de queda do sistema. Você percebeu que ele falou pra gente que o deslocamento horizontal é 2 vezes o h, e o h vale 45? Ou seja, o nosso deslocamento horizontal, deixa eu trocar a cor aqui para ficar destacado, o nosso deslocamento horizontal é igual a, vamos lá, o deslocamento horizontal ele foi igual a 2 vezes h, que é 0,90, certo? E aí a gente tem o tempo de queda. A gente pode achar a velocidade que a bolinha foi lançada daqui no seu movimento horizontal, certo? Porque a velocidade horizontal não muda. Então essa velocidade vai ser a distância, que é 0,90, dividido por 0,3. E aí você vai descobrir que ela foi lançada com 3 metros por segundo. Então ela sai daqui, ó, com uma velocidade de 3 metros por segundo. Essa é a velocidade de lançamento aí dessa pequena esfera, tá? Depois ele pergunta pra gente algo um pouco diferente, que ele pergunta a relação entre as massas. Para você fazer uma relação entre as massas, e já que ele está falando de colisão, você vai usar a ideia de quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Verifique, no início, você tinha a esfera B em movimento, certo? Então você tinha mb vezes a velocidade de B, que era uma velocidade de 4 metros por segundo. Mas ma estava parado, a velocidade dela era 0. Após a colisão, mb tem uma velocidade de 2 metros por segundo no sentido oposto, então a gente vai colocar menos 2. E ma continua o movimento com uma velocidade de 3 metros por segundo, certo? A partir disso, gente, a gente pode fazer uma relação da razão entre as massas. O que vai ficar aqui? Vai ficar 4mb mais 2mb, passei para cá, é igual a 3ma. E aí você vai ter nesse sistema que 6mb é igual a 3ma.
E o que ele quer que você faça? MA sobre MB. Então, ó, MA, passa o MB para cá, sobre MB, vai ser 6, então, sobre 3, que vai dar 2 a razão. Então, a razão entre as massas é de 2 e a velocidade aqui era de 3 metros por segundo. Exercício NESP foi um exercício de segunda fase, mas um exercício tranquilo de resolver. Se você conhece, se você tem direcionamento na hora de resolver as suas questões, na hora de entender como que a gente trabalha esses tipos de exercício. Vamos para a Unicamp, galera. O Unicamp, uma menina segurando uma bola de tênis corre com velocidade constante de módulo igual a 10,8 km por hora. Beleza? Em trajetória retilínea numa quadra plana e horizontal. Num certo instante, a menina com o braço esticado horizontalmente ao lado do corpo, sem alterar seu estado de movimento, solta a bola, que leva 0,5 segundos para atingir o solo. As distâncias SM e SB, percorrida pela menina, pela bola na direção horizontal, entre os instantes em que a menina soltou a bola e o instante t igual a 0,5 segundo, valem quanto? Então vamos lá, ó. A gente tem que calcular nesse tipo de sistema aqui essa relação do movimento dessa bola que essa menina soltou. Bom, a gente tem aqui 10,8 km por hora. Beleza. 10,8 km por hora, vamos passar isso para metros por segundo. O que você vai fazer? Dividir por 3,6, certo? Se você pegar 10,8 e dividir por 3,6, você vai ter exatamente a velocidade de 3 metros por segundo. Então, a velocidade aqui vale 3 metros por segundo. Beleza. Perceba que essa aqui é a velocidade horizontal dentro desse sistema, certo? E perceba que ele perguntou a velocidade da menina. A velocidade da menina, vou colocar aqui a velocidade da menina, a menina continuou com a velocidade constante, né? De 3 metros por segundo. E é interessante a gente relatar que para a gente descobrir o deslocamento horizontal da menina nesse intervalo de tempo, então a gente vai pegar a velocidade da menina vezes a variação de tempo que a gente teve. O deslocamento da menina foi a sua velocidade vezes o tempo, que foi de 0 até meio segundo, então foi de meio segundo essa variação. O que vai dar um deslocamento de 1,5 metros. Beleza, a gente já anula aqui a letra A, né? A letra B, a gente fica com letra C, D ou E. A menina viajou 1,5 metro. Já a bolinha, que foi solta da mão da menina, ela leva 0,5 segundos para atingir o solo. Quando essa bola sai da mão da menina, ela sai exatamente com a mesma velocidade que a menina está, porque a menina não arremessou a bola, ela só soltou. Então a velocidade horizontal da bola é igual à velocidade da menina. E como a bola leva meio segundo para atingir o solo, certo? A gente pode pensar o seguinte, que a distância horizontal percorrida pela bolinha é exatamente, né? A distância horizontal pela bolinha é exatamente igual à distância horizontal pela menina, já que a bolinha também permanece com a mesma velocidade que a velocidade da menina, ou seja, também de 1,5 metro. Letra E. Beleza? Então perceba que no lançamento horizontal, a velocidade inicial horizontal do corpo permanece sempre constante. Isso não muda o problema. Beleza? E vamos para mais um exercício, FUVEST, e esse exercício ele é mais teórico, e ele traz mais ou menos essa mesma ideia. Olha só, eu tenho um drone voando na horizontal em relação ao solo, como indicado pelo sentido na seta na figura. Deixa cair um pacote de livros. A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo o observador em repouso no solo, é dada pelo percurso descrito onde, gente? Então verifique o seguinte, eu tenho um drone voando na horizontal, ele me deu aqui, ó, a velocidade do drone, provavelmente representado por essa seta, certo? Então se eu estou na horizontal, eu vou ver o quê? Eu vou ver esse objeto caindo e ao mesmo tempo que ele vai caindo, ele vai indo para frente. Então, essa daqui está errada, essa daqui está errada, essa está errada, porque os dois movimentos não são proporcionais. O que a gente tem? A gente tem um movimento acelerado na vertical e um movimento retilíneo uniforme na horizontal, certo? Então a alternativa correta seria a 4. Professor, por que não a 5? Porque na 5 parece que ele vai para frente e depois ele cai de uma vez só. Isso não existe, certo? Então perceba que o movimento ou
A ideia do movimento no lançamento horizontal sempre vai representar aí, né, um trecho de uma parábola, onde você tem a velocidade horizontal constante e a velocidade vertical acelerada. Percebe que vai ficando cada vez maior o deslocamento vertical. Então, a trajetória correta aqui seria a trajetória 4, letra D. O professor está aqui um pouco na frente, mas já vou saindo. Letra D aqui para você. Beleza, galera? Então, a gente resolveu aí com você uma série de exercícios relacionados a lançamento horizontal. E aí, você curtiu esse exercício? Se você curtiu essa aula, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, faça esse projeto crescer e chegar a mais pessoas. Se você conhece alguém que vai prestar Unesp, Unicamp ou FUVEST, compartilhe esse vídeo para que eles sejam atingidos pelo conhecimento e possam ter maiores chances aí na hora do vestibular. Vou ficando por aqui, galera, mas volto em breve com mais aulas para vocês, preparando você para a Tríplice Paulista, beleza? Até a próxima, valeu, tchau!